Graça e paz, meus irmãos. Como eu havia ficado de falar, né, ainda sobre o livro do pastor Júnior, Paulo Júnior, Como Passar o Dia com Deus, ficou faltando falar do capítulo A Prática das Boas Obras, né? Então, vamos ver aqui. Ele diz o seguinte, que está em Efésios 2:10. A palavra do Senhor nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E as boas obras são resultado da salvação. Todo homem trazido a Cristo, regenerado, vai manifestar os frutos e os dons do Espírito. Isso daí é outro resultado, né? Outra evidência da prática das boas obras. Nós vamos ver também que Jesus nos preparou para sermos frutíferos. Ele disse assim, lá em João 15:16: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meus irmãos, eu tenho aqui algumas anotações, né? Bom, primeiramente, nós fomos justificados, né? Nós somos, pela justificação, Deus nos imputou crédito. Ele pagou, através de Jesus Cristo pagou os nossos débitos perante Deus. Então, nos foi imputado créditos. É por isso que nós somos salvos mediante Jesus Cristo, que é o nosso credor, né? Aí vem o processo da santificação, onde Deus vai infundir em nós a sua graça. E isso é um processo que leva toda uma vida, ou os últimos instantes a partir do momento em que a gente se converteu, né? A adoção, ela está entre a justificação e a santificação. É um ato único e imediato. A partir do momento que a gente reconhece Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e passamos a crer nele, né, nós paramos de ser apenas criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus por adoção, não é? Então é por isso que Jesus diz aqui para a gente dar bons frutos, né? E ele também nos chamou para brilhar como luzes, ou seja, para a gente se destacar na sociedade em que vivemos com a prática das boas obras. Então ele diz lá em Mateus 5:14-16: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, quando os homens verem as nossas boas obras, não é nós que vamos receber o mérito, é para a honra e glória de Deus. Amém? Mais adiante também, o pastor Paulo Júnior, deixa eu ver aqui, ele fala, há duas formas da gente praticar as boas obras, né? Primeiro é o serviço ao próximo e depois vem a pregação do Evangelho, né? Então, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus falou, registrado, por exemplo, em Mateus 25:40. Então ele diz, se gastar no auxílio aos irmãos é também uma forma de estar com Deus. Porque quando a gente ajuda ao próximo, a gente está fazendo para Deus, para Jesus. Ele mesmo acabou de nos instruir aqui na palavra, né, meus irmãos?
existem muitos cristãos na nossa comunidade que são pobres, enfermos, carentes e com enormes dificuldades básicas, que vão do alimento ao vestuário, né? Dos sentimentos conturbados à necessidade de crescimento educacional, às vezes até uma alfabetização, um direcionamento profissional, né? Temos convivendo conosco irmãos idosos que vivem sozinhos por possuírem familiares que estão distantes ou por mero descaso dos mesmos. Há aqueles que são solitários, estão desempregados ou machucados pelas tribulações da vida. Ocupe-se em atender às necessidades desses irmãos, como instruiu o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, a gente às vezes quer ajudar, né, pessoas de longe, mas na nossa própria comunidade, da nossa igreja, existem pessoas precisando da nossa ajuda, né? Um ajudando os outros, nós precisando da ajuda deles e eles da nossa, porque nós também precisamos de ajuda, né? Em algum desses sentidos nós precisamos. Então aqui ele coloca algumas formas da gente praticar as boas obras. Por exemplo, visitar enfermos, visitar pessoas doentes, acamadas ou em recuperação. Isso daí é uma boa visita para a pessoa, faz um bem muito grande, né? Procure aquelas pessoas que estão ao seu redor, visite-as em seu estado de fraqueza e necessidade. Diga palavras de conforto e esperança. Isso fará toda a diferença. Além de que é provável que você seja mais abençoado do que a própria pessoa que foi visitada. Porque quando a gente abençoa alguém, Deus está nos abençoando. Mas a gente não vai fazer isso com a intenção de recebermos, meus irmãos. É algo de Deus. A gente faz porque Deus quer que a gente faça. E se a gente está fazendo é porque Deus quis, não é? Então, doações, o segundo. Separe algum utensílio da sua casa, sejam roupas ou objetos, sei lá, de repente panelas, copos, algo que ventilador, uma geladeira, você quer trocar a geladeira mais antiga por uma mais nova, mas a antiga ainda está em perfeito estado, a gente não vai doar nada, por exemplo, roupa rasgada, suja, nada que sirva para ir para o lixo, a gente vai doar utensílios que a gente ainda usaria. E a gente vai, se a gente não quer mais, a gente vai doar, ou se a gente vê a necessidade de alguém que está precisando, a gente vai doar com ele para essa pessoa, né? Eu me lembro que uma vez meu pai contava essa história, ele era recém-casado com a minha mãe, eu nasci em Natal, e me parece que ela estava grávida de mim, eu sou a segunda filha. Meu irmão mais velho é de Pernambuco. E minha mãe, ela contando também essa história, né, confirmando o que o papai falou, que meu pai já é falecido, mas eu me lembro quando ele dizia isso. Ele falou assim uma vez, chegou uma pessoa lá pedindo alguma coisa na porta, era uma mulher pedindo roupa. Então ele abriu o guarda-roupa da minha mãe e viu 2 vestidos, minha mãe só tinha 2 vestidos. Aí ele disse, ela tem 2, então vou dar um para essa senhora. Aí mamãe perguntou, você deu o meu vestido? Ele disse, você tinha 2 e ela estava precisando. Então, assim, até hoje, né, eu tenho essa recordação maravilhosa do meu pai. Porque o meu pai, ele também foi um grande cristão, né? Aquele que também buscava ao Senhor Jesus. Amém? Aconselhamento, né? Use a inteligência e a clareza bíblica que Deus lhe deu para orientar os irmãos aflitos. É por isso que é importante a gente ler a Bíblia, saber a palavra, para nos momentos oportunos a gente utilizar e levar essa palavra de conforto, de orientação, né, de sabedoria
para os irmãos que estiverem precisando. Até através de uma conversa simples, um bom aconselhamento pode vir a resolver um grande dilema que a pessoa às vezes pensa que não tem saída, e quem sabe até traz paz a essa alma e aquele lar com problemas. Eu também me lembro que certa feita, um pastor de uma igreja que eu frequentei, ele me convidou para ir à casa de uma família, de um casal que estava se separando, e como eu já passei por esse processo, eles pensaram em mim para dar aconselhamento. Então eu fui lá e disse para ele, né, e esperei ela chegar do trabalho, porque era ela que queria deixar o marido, e eu disse para ela: olha, isso tudo é ilusão. Você está querendo viver uma vida independente, e eles tinham uma filha pequena. A criança sofre muito com a separação. Então, a minha experiência serviu, né? E a palavra do Senhor que o pastor trouxe, né? Os esclarecimentos da conjunção, da união da família, né? Que é bênção, é projeto de Deus, que a mulher deve amar e respeitar o seu marido, o marido deve amar a esposa mais do que tudo, quer dizer, Deus acima de tudo, né? E depois amar a sua esposa, perdoe, como marido, como Jesus ama a sua igreja, né? Bom, comunhão. A gente visitar os irmãos com regularidade, né? Cria uma rotina de se envolver e crescer na amizade de uns para com os outros. Visite aquelas famílias que estão solitárias, talvez mais desgarradas ou desprivilegiadas da atenção geral da igreja delas, né? Com o propósito de recreá-las. Então, passar um momento ali divertido, levar uma palavra amigável, né? Sempre com sorriso, né? Levando animação, estímulo, bom ânimo, né? Compartilhe as suas experiências, abrace, ria, chore. Se ela estiver chorando, choremos juntos, né? Faça uma refeição juntos. Isso é cura para as almas solitárias. Só quem é solitário sabe disso. O quanto é importante receber visitas que tragam alegria, que tragam renovo na sua alma, né? Outro, comunicação. Hoje em dia a gente possui muitos recursos, né? Para nos correspondermos com as pessoas. Então, de repente, a gente pode mandar e-mail, a raríssima carta, né? Gravar áudios, gravar vídeos, né? Encorajando os irmãos, edificando-os com a palavra de Deus. Então, desculpe, às vezes eu recebo mensagens periodicamente de irmãos mandando uma oração para mim, ou lendo, recitando um versículo, né, bíblico, fazendo orações também. Isso aí eu recebo diariamente de uma determinada irmã. Então, assim, isso tudo vai nos aproximar mais um dos outros, né? E, por fim, a segunda forma de praticar as boas obras é pregar o Evangelho, né? Então, ele diz aqui o seguinte: não se esqueça que a mensagem do Evangelho consiste em expor a cruz de Cristo. O tema central de se pregar o Evangelho, meus irmãos, é a cruz. O motivo de Jesus ter vindo aqui, ter sido crucificado, ter sido morto e ter ressuscitado. Essa é a principal pregação, né? Mencione a encarnação, vida sem pecado, obra, morte expiatória e ressurreição de Jesus Cristo como o sacrifício substitutivo perfeito no lugar dos pecadores. Não se esqueça também de chamar o pecador ao arrependimento e à fé, pois sem isso ele não poderá ingressar no reino de Deus. Então, aí aqui ele cita alguns exemplos de pessoas que passaram o dia pregando o Evangelho, a começar pelo próprio Jesus, né? Que Jesus ele gastava tanto tempo com essa missão de evangelizar que ele comparava
a comida. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Aí Jesus disse: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está registrado em João 4, 31, 34. Aí o pastor diz assim: seria preciso dizer mais alguma coisa? Outra pessoa, o apóstolo Pedro, né? Então, o apóstolo Pedro, meus irmãos, eu estava vendo aqui em Atos 2, versículos 37 ao 41, né? A primeira pregação de Pedro, Simão Pedro, ele conseguiu converter naquele dia quase 3.000 pessoas que aceitaram a palavra e foram batizadas. Eita glória! Deus é bom, meus irmãos. O apóstolo Paulo, uma das primeiras coisas que fez o apóstolo Paulo imediatamente após a sua conversão foi pregar o evangelho. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Ele falou isso em Gálatas, na carta que ele escreveu a Gálatas, capítulo 1, 22 ao 24. Então, é muito bom, né? A pessoa que antes fazia o mal, era o perseguidor, torturador, ele agora era visto como aquele que antes fazia tudo isso, mas agora ele procurava glorificar a Deus, né? E Felipe também, o evangelista, no capítulo 8 de Atos, está registrado que Felipe, ele não fazia outra coisa além de evangelizar, né? Nos versos 5 e 6 de Filipe, estava evangelizando a multidão em Samaria. Logo depois, no verso 26, ele foi evangelizar um eunuco etíope em Gaza. Após evangelizar e batizá-lo, o Espírito do Senhor levou Filipe a Azoto. E o que foi que ele fez lá? Evangelizou, né, meus irmãos? Então, para finalizar, eu vou ler aqui em Tiago algo que é muito interessante da gente estudar e conhecer. Tiago, capítulo 2, versículos a partir do 14. Vou ver até onde eu vou ler. A fé sem obras é morta. Vamos prestar atenção. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ai, meu Deus, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai da fé, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras.
Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então, eu vou terminar. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos, é a fé em Jesus Cristo, no que Ele falou, que vem do Pai, né? Que nos faz fazer as obras. Aquela pessoa que diz assim: eu pratico muita caridade, eu faço caridade, e não coloca Deus por motivo disso, ou seja, ela se vangloria dela própria. Então, essa fé aí, essa obra, ela não está completa. Porque a obra, ela precisa da fé. A fé sem a obra é morta, mas a obra, ela só se completa mediante a fé. Não é por meu mérito, pelo que eu sou, que eu vou ser salva. É pela graça de Deus, por Jesus Cristo, pelo que Ele fez, pelo que Ele sofreu. Como eu li aqui, pela morte expiatória que Ele passou, pagando pelos nossos pecados. É por Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória é dele. Tudo que a gente faz é para a honra e glória dele. Não é mérito nosso, porque nós somos pecadores. Nós somos até vistos como trapo de imundícia. Nós pecamos, nós temos a nossa natureza pecaminosa ainda, enquanto estivermos nesse corpo carnal. Porque eu estava até vendo outro dia um videozinho engraçado, até numa página evangélica, mas eu achei interessante, uma animação de desenho, a carne brigando com o espírito. E tome brigar com o espírito, né? E a carne pegava o espírito, jogava para lá, jogava para cá, e ele só apanhando. Aí tem um momento que ele se levanta e dá uns tiros assim na carne e mata. Esse tiro simboliza o Espírito Santo de Deus, que é fogo, né? Fogo consumidor. Então, aquele que realmente é convertido, ele tem certeza da sua conversão, né? A salvação e a certeza da salvação são duas coisas distintas. Uma coisa é a pessoa achar que está salva, a outra coisa é a pessoa realmente estar salva, né? Então, um salvo que é escolhido, ele tem a certeza da sua salvação, não é? E quem de fato foi batizado, como eu disse nessa animação, né? O Espírito Santo agiu. Quem foi batizado pelo Espírito Santo, essa pessoa ela vai dar frutos. Meus irmãos, não tem como um convertido verdadeiro ele ser um salvo se ele não der os frutos do Espírito Santo. Não tem como, né? Então, se a pessoa não foi batizada pelo Espírito Santo, ela é um falso crente, né? Que ainda não foi convertido. Às vezes, a pessoa é escolhida, mas ainda não chegou o momento dela ser realmente, dela se entregar, né, ao chamado. Mas se ela for escolhida por Deus, Deus não vai deixar nenhuma ovelha se perder. Então, Ele vai lá e resgata essa pessoa. Então, o que nós fazemos, as nossas obras, a gente só faz porque Deus assim quis. A gente faz porque Deus nos escolheu. Não é pelos nossos méritos que chegaremos ao céu, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
e pela nossa fé nele, que leva às obras. Porque Jesus disse que nós precisamos praticar as boas obras. Jesus disse para que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou, para ajudarmos. E só lembrando algumas coisas que Jesus fez, né, meus irmãos, das boas obras. Jesus curou pessoas, ressuscitou mortos, acalmou tempestade, né, expulsou demônios, evangelizou o tempo inteiro, se submeteu à vontade de Deus, não fugiu, porque se ele fugisse desse momento, Satanás teria vencido. Isso não está escrito, Deus não escreveu dessa forma, né? Satanás ele é um anjo caído, né? E ele já tem o seu destino descrito por Deus, né? Que é o lago de fogo e enxofre, onde ele vai ser consumido. Só que ele não quer ir sozinho, ele quer levar pessoas com ele, né? Mas só vai com ele aquele que não foi chamado pelo Senhor, aquele que não foi convertido de coração, aquele que dá ouvidos e assim não se arrepende, né, de dar ouvidos à violência, às coisas erradas, ao pecado, porque o pecado leva à morte, né? E a morte traz o seu juízo, né? No final dos tempos, os salvos não serão julgados, mas aqueles que não forem salvos, eles serão julgados. E passará diante de todos os seus pecados, e todos verão. E ninguém vai poder se esconder. É por isso, meus irmãos, que enquanto há tempo, busquemos ao Senhor e peçamos a Ele misericórdia. Aceitemos a Ele como nosso Senhor e Salvador, enquanto é tempo. Porque somente Ele venceu o mundo. Ele já venceu. A história ela já está escrita, a gente só está acompanhando os capítulos. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos nós e que possamos praticar essas boas obras sempre, 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 diariamente, de qualquer forma. A gente tem sempre a maneira de ajudar. Jesus disse: se alguém vos bater na face, oferece a outra. Se algum irmão pedir a túnica, a capa, dá também a túnica. Sempre orai pelos vossos inimigos, né? Pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus sempre nos orientou a fazermos o bem, né? E lá no Sermão da Montanha, ele diz coisas maravilhosas, aconselhamentos formidáveis de salvação para nossa alma. Que possamos meditar na palavra do Senhor. Todos os dias busquemos aqui, na palavra do Senhor, a orientação, né? E a motivação para podermos praticarmos as boas obras mediante a fé que professamos. Amém? Jesus nos abençoe, graça e paz.